João Liacho, welcome to the Gringo do Sul podcast. Thank you so much. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gringo. Valeu, mano. Cara, pergunta de abertura. English or Português? Português. Ok. But I have to practice more my English. Tranquilo. Um dia eu vou conseguir fazer um podcast em inglês, mas eu sempre pergunto porque às vezes... Cara, mas eu gosto muito de brincar assim em inglês, porque eu fiz inglês por muitos anos, fiz uns 4 anos de inglês. Top, com a tia Esther, lá na igreja mesmo. Com o quê? Com a tia Esther. Uma professora de inglês da minha igreja lá da presbiteriana. Tá. E, cara, por não ser uma professora de escolas, assim, específicas, né? Ela tinha muita liberdade, então ela era doidinha, assim, sabe? Então, desde o começo, ela já só falava inglês nas aulas, desde o do primeiro dia. É assim. Então, eu aprendi muito, assim. Tenho saudades, assim, de conversar e ter mais momentos em inglês. Mas daqui a pouco vai ter inteligência artificial, vai estar traduzindo tudo, tá tranquilo, não precisa aprender. Essa loucura, né, velho? Inteligência artificial dá medo. Dá. Vamos entrar em vários assuntos hoje aí, né? Bora. Porque o pouco que eu sei de você é da minha esposa, mas é muito pouco. Então seria legal a gente falar sobre o seu testemunho de vida, claro. Como que você entrou na música, né? Que hoje você é um cantor, um artista. Então eu gosto de trazer os criativos aí. Legal. Porque a gente pode viajar aí na criatividade, nas ideias. E, cara, vamos falar um pouco aí. Eu sei que você acabou de lançar, né, o seu single, né? Sim, primeiro de 4. Primeiro de 4. Então vai vir mais 3. Vai ser um álbum. Ano. É um EP. Um EP, isso que eu ia perguntar. Isso. Um EP é quando são menos músicas, né? Sim. Então, por ser 4, é menos músicas, então é um EP. Eu pensei que era um single. Quando eu vi que só tinha um ali, eu falei, opa, mas vai vir mais. Sim, vai vir mais. Cara, são todos em formatos de single, né? Porque eu tô lançando um de cada vez, então se fala single mesmo. Mas os 4 juntos formam a obra que é o EP. Legal. Cara, me falei, como que... Não, peraí. Quando que você começou com a música? Seus pais te incentivaram muito? Muito. Bom, seu pai cantou... Nós cantamos no seu casamento. Você e seu pai, né? Sim, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Ah, legal, cara. Família musical, nossa família é bem musical. Pra quem talvez tá assistindo, a gente né? cantou no seu casamento, então, velho. Alguém tá estranhando, mas como assim o Gringo não lembra? Mas é porque morava fora, é tudo convidado da minha esposa. Você comentou. Então... Não. Cara, muito legal, sim. Minha família é bem musical, né? Nossa. Como você bem lembrou, a gente cantou no seu casamento. E, cara, foi assim. A minha história com a música começa lá dos meus avós. Os pais do meu pai, meu avô, por parte de pai, ele é pastor e escritor até hoje. Ele é um dos primeiros grandes evangelistas aí do Brasil. Sério? Ele começou o ministério dele nos anos 60. Bem lá atrás mesmo. Seu avô. Meu avô. Como é que era o nome dele? Pedro Liache. Tá. Então, quando estava começando esse movimento mais forte evangélico no Brasil, meu avô foi um dos pioneiros assim, a sair por aí pregando. Sério, cara? E a minha avó que acompanhava ele era baterista, cara. Olha que legal. Sério? Naquela época, que diferente, né? Minha avó colocava uma calça jeans embaixo da saia, assim, tocava, já gerava um constrangimento, né? Pensa, bateria já era do diabo. Agora a mulher usar uma mulher tocando bateria, então tocando bateria e com jeans era ainda. um inferno dentro da igreja, assim, né? Então, a minha avó já tinha essa veia musical e os 4 filhos do meu avô, então, formaram uma banda rara, uma banda muito conhecida nos anos 90. E são todos músicos. A minha tia Jerusa canta até hoje, ela é uma grande cantora, canta pelas igrejas, faz agenda até hoje. O meu tio Gesiel, que já foi morar com o Senhor também, um grande produtor musical, já trabalhou muito com o Pregador Lu, Thales Roberto, vários nomes da música aí. Massa. E o meu pai é cantor e compositor, né? Ele compôs 2 músicas que ficaram bem conhecidas aí no meio gospel brasileiro. Uma é Estrela da Manhã. És a nossa estrela da manhã. É uma música bem dos crentes de berço, que vai lembrar, né? Uma música mais antiga aí, mas é meu pai que escreveu. Ele escreveu uma que a Aline Barros gravou também nos anos 90, no ano que eu nasci, mais ou menos, a música Sonda-me. Sonda-me, ó Deus. Cara, eu quero que você se sente liberdade. Se em algum momento você falar, eu tenho que cantar aqui. Ah, sim. Você canta. Não, só tô dando uma palhinha pra falar mesmo da história, contextualizar, assim.
Então, meu pai, nos anos 80 e 90, ele compôs essas músicas. A Banda Rara fez muito sucesso. Essa banda dos meus tios, a Banda Rara, foi um marco muito importante na música gospel brasileira, porque meus pais, meus tios, eles sempre gostaram muito da black music americana, do blues, do R&B, do soul mesmo solta americano, solta uma aí aqui. Cara, meu pai sempre gostou muito de Stevie Wonder, por exemplo. Stevie Wonder, Kirk Franklin, Earth, Wind and Fire, que é uma banda bem de funk americana, assim. Kirk Franklin então, massa. Meus tios sempre consumiram, meu pai e meus tios sempre consumiram muito essa musicalidade rica americana do black, né? E eles trouxeram isso pra música cristã no Brasil, que não era tão comum na época, né? Aliás, era zero comum. Então, eles começaram esse movimento de trazer uma musicalidade um pouco diferente para o cenário cristão. Começaram a fazer muitas agendas. Essas 2 músicas do meu pai ficaram conhecidas aí no Brasil todo. E meu pai conheceu minha mãe em Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Aí a história da minha mãe é um pouco diferente. A minha mãe é mais no interior mesmo. Meu pai e meus tios, essa toda história que eu contei aconteceu em São Paulo, capital, né? São Paulão. Então, tudo acontecendo. Já a minha mãe é do interior, Cornélio Procópio, e ela tem uma história de uma família um pouco mais simples. O meu avô e minha avó, por parte de mãe, eles vieram da roça, da fazenda mesmo, só que sempre também muito cristãos, assim, muito crentes. E meu avô também canta, ele cantava no quarteto, o pai da minha mãe. E todos os meus tios também, por parte de mãe, são meio que músicos, ou tocam violão, ou cantam. E sempre envolvidos na igreja também. A minha mãe, eu brinco que ela é minha professora de canto, assim. Porque muito do que eu sei cantar hoje em dia foi aprendendo com a minha mãe. E não só cantar, mas assim, vida com Deus, postura de alguém que conhece Jesus, assim. Muito do que eu sei sobre isso, a minha mãe me ensinou muito desde pequeno. Uma frase que eu nunca esqueço, que ela sempre me falou, assim, porque quando a gente é criança e pré-adolescente envolvido com a música, a gente é muito tímido, assim, né? Uma frase que minha mãe sempre falava era: filho, quanto mais você soltar a sua voz, mais bonito vai ficar. Então, solta, só seja vai. Ousado. Isso, seja ousado. Então, a minha mãe canta até hoje também, canta no ministério da igreja. E é isso, cara. E eu sou o caçula de 3, né? Então, a minha irmã mais velha também canta, a Nádia. O meu irmão do meio, ele é produtor musical, Pepa Beatmaker. Ele produz, enfim, vários artistas. Ele já teve bastante contato com o Ferrugem, MC Caco, que é um MC bem conhecido em São Paulo. Não é da música cristã, mas também é um músico muito conhecido. Eu não conheço tanto os artistas brasileiros. Sim. Né? Às vezes, esses dias alguém me falou, cara, sabe o Daniel? Eu conheci um cara que trabalha pro Daniel. Aí eu falei, sertanejo? Então, sim. Só que não, eu falei, como assim, Daniel? Tem tanto Daniel no Brasil. Mas aí o cara já esperava que eu ia conhecer. Não, Daniel do sertanejo. Tipo assim, cara, tão gringo que eu sou. Sim, e Daniel é das antigas também, velho. Um cantor sertanejo velho, assim. Então, mas todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aí eu conheci faz 2 anos que eu conheci sobre isso. Então, sim, assim, se você falar uns nomes aí, talvez não vou reconhecer. Não, tranquilo. Você tenha paciência aí. Top demais. Mas minhas referências musicais são bem mais gringas, assim, também. Eu curto bastante a música black, assim, dos Estados Unidos também. Gosto. Então, eu sou o caçula, minha irmã também canta, meu irmão do meio produtor musical. E nós 3, assim, sempre muito, muito envolvidos na igreja. Então, eu comecei a cantar com 4 anos de idade. Legal. Eu era, assim, eu não lembro da minha vida, assim, não estar envolvido com música, em ensaios e cantando. Se eu não estava cantando ainda, eu lembro de estar no colo da minha mãe nos ensaios, ela cantando e eu ouvindo aquilo e sempre admirado com aquilo. E falar a verdade, assim, eu era uma criança meio diferente, assim, cara. Eu era uma criança meio esquisita, assim, porque eu sempre gostei muito de coral, de divisão de voz, de cantor e cantora. Mas porque assim, você fala esquisito, mas pra mim isso não é esquisito, porque talvez é esquisito no Brasil, porque talvez tenha aquela expectativa que o menino tem que jogar futebol exato. e tal. Então talvez é por isso, né? Sim, exatamente por isso. Só que, cara, na minha época, 15 anos atrás, que eu era bem novinho, bem criancinha assim, a questão da molecada era esporte, brincar na rua. E eu gostava muito de assistir música, consumir música. Assim, mas assim, porque pra mim isso não é esquisito, nem seria esquisito. Nem é esquisito mesmo. Nem é. Mas assim, é muito menos ainda pra alguém, porque nos Estados Unidos, cara, assim, você quer ser o nerd do marching band. Aqui tem essa banda de marcha. Sei. Tipo, eu já toquei no marching band, cara. Legal. Eu já toquei saxofone no marching band, negócio então mais... você também tem contato com música sim, também? Sim. Eu toquei saxofone, 4 anos.
Aí o violão, aquele negócio básico, e todo top crente demais, pega o velho. violãozinho, toca um louvorzinho, aí eu toco na célula aqui e tal. Legal. E a bateria foi o primeiro instrumento que eu aprendi. Ah, é massa, mano. Na igreja também. Demais. Então eu tenho um pouquinho aí, tem um ouvidinho aí que dá pra saber se tá afinado ou não. Contato com a música. Mas então, eu falo esquisito, mas realmente, mano, na verdade é diferente do padrão que era na época. Hoje em dia já mudou bastante. Já mudou, assim. né? Hoje a galera tá mais aberta para outras coisas além do esporte, assim, pelo menos pra molecada, né? Sim, porque mas nos Estados Unidos também tem essa questão do incentivo, né? Cultural, da música. A própria escola lá, escolas públicas, né? Tem esse incentivo musical maior, cara, acredito eu. Assim, nas escolas lá, você... De graça, a escola colocou um saxofone na minha mão, assim, novinho, então assim. É outra realidade. De graça, assim. E eu tipo assim, você entra no ensino médio, no high school... Aí você escolhe, você quer entrar no concert, né? Que é tipo, como que chamaria o festival, concert? Concert, não, concert é festival, mas concert band é onde tem, não é uma orquestra, porque não tem as vozes, mas não vou conseguir explicar aqui direito. Tipo fanfarra? Eu acho que porque aí você tem... Que é vários alunos tocando instrumentos percussão, mais... Sim, tipo entendeu? Fanfarra, acho que fala aqui. Deve ser isso aí. Então aí tem esse em modo de marcha, que aí você toca nos jogos de futebol americano, igual nos filmes ali. O meu tinha esse esquema na escola lá de Cornélio Procópio do interior aqui do Paraná, para o desfile da Independência, 7 de setembro. Que você vai... tinha as fanfarras e tal. Legal. Mas assim, então tem isso. Aí, cara, tem muitas escolhas. Aí eu toquei na banda de jazz também. E o legal, jazz, cara, o jazz me interessou lá na frente pelo chorinho. Que aí depois eu até estudei com um brasileiro uns 3 meses, 6 meses, o chorinho e tal. Então, cara, assim... Nossa, que legal, velho. Tá vendo como ela abre? Então, assim... A musicalidade brasileira é muito rica, né? Nossa. Quero deixar um adendo, assim. Eu falo brincando que lá fora e tal. Mas, assim, eu até ouço falar que muitos músicos gringos, né, dos Estados Unidos, eles são apaixonados pela música brasileira. Bossa Nova, MPB, porque é uma musicalidade muito rica mesmo, né? A grande questão é a questão do incentivo a isso, como que isso é feito. Incentivo. Né? Então, eu vejo que lá tem muito mais incentivo, Sim. só que a gente consegue criar nosso próprio incentivo. Por exemplo, sim, com certeza. Eu fui no Mercado Livre e esses dias eu comprei um violãozinho para minha filha de 1 ano e meio de R$100. O negócio nem afina, nem fica afinado. Sim. Mas não importa, porque eu tô colocando no inconsciente dela ali, né? Colocando no inconsciente dela a música. Só que ela também tá na natação, porque eu sei que um esporte junto com a musicalidade vai evoluir. Então, trazendo coisas essas saudáveis, coisas, né? Só que a música eu quero sempre manter esse envolvimento, trazer esse envolvimento com ela. E foi até comprovado em alguns estudos que quem se envolve com música e estuda música ativa áreas do cérebro que te ajudam em várias coisas, assim, emocionalmente, a sua concentração. É igual quando falam que quem joga xadrez é bom em quase tudo, quem joga muito bem, né? Porque ativa muito a sua concentração, a sua memória, a sua sensibilidade, até mesmo emocional, assim, porque música mexe muito com as emoções, né? Sim. Então, cara, eu sempre fui essa criança que desde as minhas memórias antigas é eu assistindo DVDs assim de corais americanos, Kirk Franklin, Whitney Houston, Stevie Wonder, essa galera assim que meus pais sempre gostaram muito. Eu ficava olhando e falava, meu Deus, como alguém consegue fazer isso com a voz, cara? Eu quero fazer também. Michael Bublé. Michael Bublé. Nossa, aquele timbre inconfundível, né? Então eu sempre consumi muito esses cantores, essa musicalidade muito rica, né? Então, cara, pra mim, música e comida são coisas similares. Legal. Assim. Então isso foi te influenciando, né, cara? Você é cristão muito. De quantas gerações? Então, sua avó? Meus avós, meus pais. Cara, na verdade, eu brinco com todos os meus amigos que minha família é terrivelmente evangélica, velho. Não, mas, cara, isso é um presente de Deus, né? Mas sua avó, os pais da sua avó? Cara, eu acredito que eles eram. Eu vou confirmar com meus pais, mas acho que eram sim os meus bisas, né? Sim. Acho, da parte de mãe eu tenho certeza que eram. Dos parte de pai não sei, porque eu sei que meu avô se converteu. Então talvez os meus bisas por parte de pai. Porque tem as bênçãos geracionais, entendeu? Então, cara, você ser um cristão de quarta, de quinta geração, mano. Que privilégio, né? Privilégio que e biblicamente as bênçãos que são liberadas sobre sua vida por causa que lá atrás alguém pagou. Amém, eu tomo posse dessas bênçãos aí, velho. Isso é forte, pô. Pesquisa. Que legal. Pesquisa saber. Glória a Deus. Sobre isso, sabe, cara? Então. Massa demais. E você tá honrando esses legados, né? Sim. Agora lançando sua música.
Sim, então eu fui crescendo assim nesse meio, né? Então muito ensaio. E igreja é um lugar culturalmente muito musical, né? Sim, sim. No mundo todo. Então assim, tanto que hoje geralmente vários artistas do meio secular gostam de contratar músicos que eles sabem que são músicos de igreja, porque sabem que músicos de igreja são bons. Mas é por isso que você vê lá Katy Perry, Beyoncé. Sim, elas começaram tudo na tudo igreja, lá, né? desviou e virar superstars, né? Exatamente, mas eu falo assim, até aqui na realidade brasileira mesmo, assim, artistas falam, eu preciso montar uma banda pra sair e fazer show. Ah, tal baterista da Assembleia de Deus. Ixi, o bichinho deve tocar, hein? É esse aí mesmo que eu quero. Então, a igreja estimula muito a musicalidade em nós, Sim, né? cara. Porque a igreja tem culto de Páscoa, culto de Natal, culto da criança, culto da mulher, culto dos homens. E tudo isso é um evento, né? E todo evento tem que ter música, né? Mas sabe um negócio que eu sinto saudade? Que eu também fui criado na igreja, né? Sim. É tipo assim, como veio essa onda do worship, né? O worship como um gênero. Ô, Jesus, me ajuda, Deus, me dá paciência. Você tá, eu acho que eu já tô atingindo uma veia aí. Cara, eu acho lindo. A gente foi membro da Hillsong por 2 anos lá nos Estados Unidos. Eu amo a Bethel, eu amo essas igrejas, acho lindo e tal. Só que, cara, tá perdendo a diversidade musical. Empobreceu, né? Eu penso assim, cara, essa questão do worship, meus amigos até me zoam, porque é um assunto... Você não gosta? Gosto, Tá. Eu gosto. É um assunto para mim que é um assunto que me gera um pouco de indignação, porque eu creio que Deus ele faz apesar de nós. Então assim, se eu cantar um pagode, um samba, um pop, um worship para glorificar o Senhor, com uma letra bíblica, com algo que expressa o amor, a graça, o poder de Deus, Deus pode usar aquela música independente do estilo, né? Mas o que eu percebo, cara? Porque assim, eu fiz psicanálise também. Então, eu sou formado em Direito e Psicanálise, mas sou músico. Então, na psicanálise, a gente aprende muitas coisas em relação à hipnose, a estado de transe. São coisas que são ativadas e são feitas mesmo fora do âmbito espiritual. Então, tem pessoas que entram em estado de transe no yoga ou em, sei lá, outras religiões, por exemplo, né, com todo respeito, que não são do Espírito Santo. Mas elas entram em estado de transe, porque há um ambiente propício para aquilo. Tem a ver com as frequências as e frequências, tudo isso? Exato, as frequências exatas, as repetições. Então, o que eu percebo hoje no mercado cristão do worship? Um empobrecimento e uma forçação de barra para que pessoas correspondam àquilo. Se elas não corresponderem àquilo, não teve entre aspas, o romper. Porque Deus não veio, sabe? E eu falo isso com propriedade, porque, gente, eu ouvi isso da boca de pessoas. Porque hoje não rompeu, hoje não veio, hoje não valeu. Porque justamente não teve essa correspondência física externa por conta enfim. E quem podia romper alguma coisa foi Jesus, né? E ele já rompeu. E rompeu de cima para baixo, o véu rasgou de cima para baixo, ele veio até nós. Quem disse que a gente tem que sentir um arrepio? Exatamente. Né? Não é na força do braço que a gente vai, entre aspas, romper alguma coisa. Quem faz é ele. Né? Então, o véu, olha que engraçado, o véu ele rompeu de cima para baixo. O Senhor veio até nós. Ele mostrou para nós que não há o que nós possamos fazer para que ele venha. Ele vem pela sua graça, pela sua misericórdia. Então... eu percebo isso, assim. Não é todos, tá? Claro, por exemplo, você falou do Hillsong. Eu amo Hillsong. Eu amo algumas bandas que cantam worship, Morada. Enfim, a minha grande questão é por que cantar uma música em 2 acordes, que repete uma mesma frase 40 vezes. Então, um empobrecimento lírico também. É claro que a gente também não pode limitar o poder do espírito, né? Não, sim. Então, mas eu consigo entender por que você, como músico, se incomoda com isso. Eu consigo entender isso. Entendeu? Então, se isso é algo que te incomoda, talvez tenha alguma coisa que você precisa influenciar nesse ramo. Porque, assim, por exemplo... Amém. Entendeu? Eu acho que tem espaço para tudo, sabe? Assim, o worship eu acho que sempre vai ter... Eu acho que lindo. Às vezes é necessário ser um worship. Eu acho que também traz uma facilidade para uma questão de treinamento. Então, vamos fazer uma audição. É uma música fácil, né? Fácil. Então, músicos que não têm tanta técnica, eles conseguem entrar ali, ensaio, papapá. Então, é um negócio prático. Então, eu acho que parte da praticidade isso ajuda. Mas se você pegar lá eu já tive pessoas da minha família, assim, que eram da presbiteriana,
lá em Minas, jovem, e tocava trompete, tinha uma orquestra, tinha uma banda e tal. Então, assim, Sim. Parece que foi se perdendo isso, né? Foi. E para mim a grande questão é a galera, não todos, tá? Não estou generalizando. Não, nunca é generalizando. Em nome de Jesus. Mas a galera que ama o worship, ela ficou acomodada nesse sentimentalismo, nesse emocionalismo e colocou isso como espiritual. Então, assim, por exemplo, se eu colocar um Alessandro Vilas Boas aqui, vai todo mundo começar a fazer movimentos repetitivos, frases repetitivas, a frequência é certa para você entrar em transe. Então a galera externamente vai manifestar algo. Logo, emocionalmente. Emocionalmente. Porque, gente, é errado emocionar? Não é errado. A gente se arrepiar, a gente chorar na presença de Deus, a gente se emocionar com... Às vezes um acorde, um pad, ele ajuda a ter uma condução emocional. Sim. E não é errado. Eu gosto de pregar com um padzinho no fundo, porque isso ajuda a galera a se concentrar. É errado? Não é errado, gente. Amém. Mas eu não posso pensar assim, eu me emocionei nesse louvor, nesse worship aqui de 2 palavras, fiquei aqui em estado de transe, hipnotizado com essa música, então Jesus veio. Aí eu vou numa igreja que não é worship, que é músicas antigas, por exemplo, ou que é um outro estilo, a falar, esse povo aqui não sabe entrar na presença do Senhor. Esse pessoal não sabe, não tem zelo pela presença. Eu já ouvi muito isso, por isso que eu estou falando, tá? Então, isso acaba se tornando uma religiosidade. Uma soberba espiritual. Isso. Assim, uma soberba. Tipo assim, eu sei como que é entrar na presença do Senhor, porque esse estilo aqui faz eu me emocionar. Agora, o seu estilo, você fez um melisma, alguma coisa ali, então já não é de Deus. Aí, cara, sabe o que acontece? Aí vai perdendo a essência, que é o quê? Cara, viver uma vida em santidade, com certeza. Se consagrando, entrando num momento de arrependimento, que o arrependimento é o constante, e aí você vai estar pronto, aí você ministra o coração de Deus. E aí, cara, Deus vai responder de acordo com ele. Cara, Salmo fala, Deus, sonda o meu coração, o Espírito Santo está sempre sondando, procurando, exatamente. Procurando ali, isso. E também, assim, o Espírito Santo procura os adoradores que adoram em verdade e em espírito, né? Então, cara, esse tipo de coisa é um problema, mas o Espírito Santo filtra tudo isso, cara. Com certeza. Porque o tempo vai revelando, o Espírito Santo vai... Sim. Entendeu? Aí E eu falei do Alessandro Vilas Boas aqui, gente, nada contra, tá? Já cantei músicas deles, não é nada específico. Mas, é a questão desse pensamento. Mas assim, não precisa ficar pedindo muito perdão aqui nesse podcast, não, porque a gente rasga mesmo. E assim, cara, ninguém tá apontando dedo, isso já é um parênteses, ninguém tá apontando dedo, ninguém tá soltando indireta. A gente tem que debater sobre as coisas, né? Porque isso gera uma racionalidade saudável. Eu acho que se perdeu a racionalidade nesse movimento, somente jovem cristão hoje em dia, assim. A racionalidade não é um problema. É claro que ela é um problema quando você limita o agir do Espírito, limita o que Deus pode fazer. Aí quando você começa a limitar, você vai só pelo emocionalismo, é um problema. Você começa a limitar, então eu acho que esse fato de a gente ter esse tipo de diálogo, talvez outras pessoas vão estar pensando a mesma coisa. Pô, pensei nisso aí. E é isso que vai despertar em nós, encontrar qual que é o ponto. Exatamente. Qual que é o equilíbrio do negócio? O equilíbrio, Jesus, né, mano? Jesus veio e falou, galera que tá forçando a barra aqui, vamos voltar pro meio? Vamos. E aí, vamos equilibrar? Vamos equilibrar, dialogar sobre... Cara, Deus faz apesar de nós, assim. Então, eu creio que muitas pessoas já estão se levantando para falar, opa, eu acho que isso aqui não é algo espiritual, isso aqui é emoção. E não tem problema. Igual você falou, por exemplo, o worship, ele é uma ferramenta interessante para talvez um momento de célula, um momento de intercessão, porque são músicas fáceis, músicas que se você não sabe, você pode aprender ali no momento. São músicas que vão mexer sim com a sua emoção. Então, quando nós nos emocionamos, eu acredito que a gente fica mais aberto para sentir e até espiritualmente ver o que Deus quer fazer naquele momento. Então, a minha grande questão é a soberba espiritual que algumas pessoas têm nesse meio. Porque assim, cara, na música, eu dou aula de canto, né? Inclusive dou vários workshops assim, por algumas igrejas, somente nessa área da parte vocal, mas de música de forma geral. Eu falo que todo ministério de louvor saudável, ele caminha. E para caminhar, nós precisamos de 2 pernas. A perna técnica e a perna espiritual. Então, uma pessoa que não tem uma das 2 pernas bem, ela anda manca. Então, muitas pessoas às vezes confundem. Para ser super espiritual,
vamos desprezar a técnica, vamos desprezar a excelência. A galera que quer ser muito técnica porque não sabe entrar na presença. Cara. Ou a galera, não, porque tem que ser assim, 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 e esquece, devocional cada um faz em casa, e vida com Deus cada um com a sua, aqui é para só ensaiar e fazer assim, assim, assim. Então, justamente essa falta de equilíbrio. Então, um ministro de louvor saudável, na minha humilde visão, ainda estou aprendendo, sou muito novo, estou aprendendo muito, mas pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto de grandes pessoas aí que eu admiro falar, elas equilibram e ponderam tanto a excelência técnica, Sim. o estudo musical, com a sensibilidade no espírito, com a vida com Deus, o devocional em casa, porque quando essas duas coisas se unem, cara, é absurdo o que Deus faz. É só referenciar Davi, né? Exatamente. Né? A excelência de Davi, o cara... Rei Davi, ele inventava instrumentos e gêneros de música e tal. Então, assim, né, a gente tem essas referências já biblicamente, né? Então, a técnica você tem que ter. Você não pode ter um cara lá desafinado lá. Isso às vezes impede o mover do espírito, impede mover. Cara. Porque aí você tá lá, o cara... Ai, mas não, é pro Senhor. Ai, mas... Não, cara, então... Opa, vamos pra cá. Mas, assim, esse equilíbrio, eu consigo fazer uma comparação por causa da oportunidade que Deus me deu. E da minha esposa, da gente ser membro da Hillsong, a parte técnica ali. Que legal, cara. Então, essa parte técnica são muito forte. Espiritual, desculpa, mas... São meio fracos. Sim, É um ministério manco. Isso, não entendeu? Caminha direito. Aí, cara, já aqui no Bola tem os dois. Só que, claro, técnica aqui no Bolo não é no nível do Hillsong, porque os caras lá... Cara, eles são referência mundial, sim, têm acesso aos melhores instrumentos, têm acesso aos melhores baratos, treinamentos. Exatamente. Né? Então, mais acessível, né? Tem tudo isso. Só que assim, então eu já fui membro de uma igreja de extrema muita técnica, né? De musicalidade, assim, acima, mundialmente, assim. Não, os caras, Hillsong ganham... Hillsong... quantas músicas tem ranking número 1 global e tal, né? Já ganharam o Grammy. Tipo assim, isso, Hillsong, se você é Grammy, cliente, você já ouviu o Hillsong. Então, eu já tive experiência. E agora aqui, uma técnica mais baixa, comparado com o Hillsong, mas ainda muito técnico, muita excelência aqui no Bola. E a espiritualidade muito, muito... Em inglês a gente fala on point, tipo, muito certeiro. Legal. E eu não sei se você sabe disso, sobre o Bola. Mas não é permitido escutar música do mundo para fazer parte do Ministério de Louvor. É nesse nível, assim, de consagração. Cara, então às vezes o povo acha que o Bola é doido e tal. Cara, é muito mais rígido às vezes do que uma igreja tradicional. Sim. Isso é só às vezes a galera acha que a galera do Bola, essas igrejas são mais liberais, né? Cara, mas na verdade são radicais em algumas coisas, né? Você precisa servir 6 meses no ministério de zeladoria. Para o quê? Manter sua humildade, manter o pé no chão, cara. Então, assim, tem vários outros requisitos ali que eu falo... Isso eu já tinha ouvido falar, que você tem que primeiro limpar a igreja e tudo mais, né? Isso, para você, tipo, legal, você quer estar no altar, você quer estar lá no púlpito, então, mas você está disposto a estar lá... Porque a música é um lugar de exposição, né? Então, muitas pessoas têm esse desejo de estar em exposição, mas não sabem o caráter, exato. E o quanto isso exige de nós também, até no âmbito espiritual. Você subir para ministrar um louvor, você se preparar para aquilo... É algo espiritualmente, emocionalmente, que demanda bastante também. Sim. Só que não é um ministério mais importante do que outros ministérios. Sim. Intercessão, a diaconia. E a galera às vezes faz essa troca pela exposição. Né? É algo que está exposto, algo que está todo mundo observando. Eu acho legal essa cultura assim da gente enxergar a igreja como um corpo de Cristo, né? O que seria do Ministério de Louvor sem o pessoal da diaconia? Então, o que seria do pessoal da diaconia sem o Ministério de Intercessão? O que seria qualquer departamento desse sem o intercessão? Exatamente, né? Cara. Exatamente. A importância de todos os ministérios, né? Sim. Muito legal frisar isso daí. Cara, então assim, então hoje eu vejo aqui a parte da espiritualidade, então assim, cara, eu tenho inúmeras histórias, cara, de onde o mover veio mesmo, no louvor, legal. assim, que eu fui transformado, que eu fui tocado pelo Espírito Santo ali. Cara, glória a Deus. E eu também, eu brinco assim, porque quem me vê falando assim, fala, nossa, esse cara aí não é do mover, né? Não é da presença. Porque é presbiteriano. Sou presbiteriano e sou um músico que preza pela excelência musical, né? Mas, cara, eu participei recentemente de uma escola do Dunamis. Você me falou sobre isso aí, cara. Cara, foi uma experiência sobrenatural que eu tive com o Senhor, assim. Quanto tempo lá? Foi uma escola de uma semana, chama Fornalha Worship School, que é uma escola só de louvor e adoração. Então, assim, só vai a galera que é
galera da música mesmo. Legal. Então, primeiro que a gente encontra nossos pares lá, né? Do Brasil todo, a galera, todo mundo músico, ou canta, ou toca e tal. Uma galera boa, assim. Fiz algumas amizades pra vida lá, que até hoje, assim, a gente tem um quarteto que a gente conversa sempre. E, cara, foi incrível porque uma amiga minha, a Vika, a Vitória Dozo, ela falou, João, tem essa escola aqui de louvor e oração, você que sempre foi envolvido com música, com louvor, acho que ia ser legal você fazer e tal. Aí, não conhecia a escola, nunca tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar do movimento do Dunamis, do Dunamis Farm e tal. Aí eu falei, cara, interessante, hein? Porque daí eu vi as aulas que ia ter, a gente teve aula de composição, aula de sensibilidade no espírito, aula de liderança, aula de como montar repertório. Mano, a gente teve aulas, assim, muito completas, assim, sabe? E quem que eram os professores, ó? Era a Zoe Lili, Theo Hayashi, Nívia Soares. A gente teve uma ministração do Gabriel Guedes lá, de louvor, que foi muito legal. Então, assim, cara, eu me animei muito pra ir. Só que daí eu já fiquei meio presbiteriano, né? Esse povo doido aí do Dunamis. Você chegou assim, com receio? Cara, na verdade eu fiquei um pouquinho quando eu vi, mas eu senti do Senhor uma paz, assim. Falei, João, vai. Ah, tá. Quando você viu os mover acontecendo. Isso, quando eu vi como que era essa galera do Dunamis, que eles são bem pentecostal, assim, bem do mover e tal. E eu sou mais presbiteriano, mas assim, hoje em dia eu falo que eu sou um presbiteriano mas sensível ao espírito. O que eu mais busco no Senhor é essa sensibilidade no espírito. Com equilíbrio, com muita seriedade, muita responsabilidade, né? Então eu fui, cara, e, chegando lá, assim, já mano, não tenho palavras, assim, a primeira sessão já foi um cultaço e começou com a Zoe Lili. A Zoe Lili é a irmã do Theo Hayashi. É a que canta, qual que é aquela? Ela canta no Alto Monte. Tem várias. E engraçado que eu não conhecia muito, cara, essa galera, assim, do Alto Monte. A Rafa Gonçalves estava lá também cantando. Mas no YouTube é Ministério Zoe, não é? Não, esse é outra. A Zoe Lili, ela canta na Alto Monte. Ela é irmã do Theo Hayashi. Mas hoje em dia ela não canta tanto. Ela é mais pastora. Ela vai bastante em vários podcasts, assim. Ela prega bastante, mas ela canta também. E ela é psicanalista também. Então isso já me conectou bastante com ela. Falei, então ela já deve saber mais ou menos algumas coisas que são gatilhos emocionais, que não são espirituais e tal. Cara, eu conversei mais com alguns amigos assim sobre, mas as aulas dela, porque assim, ela é muito sensível ao espírito, assim, ela ora em línguas, assim, ela tem, enfim, ela é uma bênção. Só que ela tem uma ponderação, assim, um equilíbrio, uma sabedoria que se fala que vem do alto mesmo, assim, sabe? Então as aulas dela foram aulas, assim, sensacionais. Ela fez uma aula também de cura e libertação, de você entrar em contato com o seu passado, você ressignificar a paternidade de Deus, você excluir o seu sentimento de órfão, porque muitas vezes a gente conhece Jesus, mas não tem a revelação da paternidade de Deus na nossa vida, então a gente fica agindo como órfão. Então, assim, foram coisas que eu aprendi para a vida. O Theo Hayashi, ele dá uma aula sobre liderança, tudo que envolve liderança, uma liderança saudável, uma liderança sábia. Então, assim, foi incrível. E na aula da Nívia Soares, que ela deu uma aula sobre o Tabernáculo de Davi, só que na aula ela nem falou tanto sobre isso, ela falou sobre isso, claro, mas ela abriu para falar sobre o testemunho de vida dela também com a música. Ela sentiu esse direcionamento de Deus para falar mais sobre o testemunho de vida dela com a música. E, cara, é engraçado que na aula dela, assim, mano, ela tinha uma autoridade espiritual mesmo, assim, sabe? Que era um silêncio, assim. Nas outras aulas também, assim, mas na aula dela tava diferente, assim, sabe? Todo mundo vidrado, assim, ó, anotando e não conseguia parar de prestar atenção, assim, ninguém conversou nada. O tema? Era Tabernáculo de Davi. Tabernáculo de Davi. Mas daí ela abriu e falou mais sobre a história dela com a música, né? E ela contou brevemente, eu resumi aqui também para vocês, o testemunho dela com a música, que foi o que me tocou muito, que ela falou que ela desde pequena, ela cantava também, ela sempre cantou muito bem, e ela se agarrou a isso como validação, como reconhecimento, por questões que ela tinha com ela mesma, assim, da história dela e tal. Sentimento de órfão, né, e tudo mais. E quando ela entrou no estúdio para gravar o primeiro CD dela, algo nesse sentido, ela perdeu a voz, assim. A voz dela sumiu. Primeira vez? Sumiu, sim. Ela entrou no estúdio. Ela entrou no estúdio para gravar o CD, começar a gravar o CD dela. A voz dela sumiu e tal. E ela e os líderes dela sentiram de Deus que Deus estava querendo forjar algo ali. Então ela começou a ser tratada, começou a ser curada. E ela falou que
que ela começou a ser muito tratada por Deus e ela teve esse insight de que a presença do Senhor iria satisfazer ela. Independente se o ministério dela fosse dar certo, se ela fosse realmente ser uma cantora de sucesso ou não, que a presença do Senhor iria bastar na vida dela. E isso fez com que ela entregasse para o Senhor, assim, ó Deus, eu te entrego a chance do meu ministério também não acontecer conforme eu espero e tal. Se tudo der errado, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te louvando, porque a sua presença me satisfaz. E isso me pegou muito, assim, porque desde pequeno eu sempre sonhei também com o meu ministério na música, sempre envolvido e tal. E eu sempre achei que eu tinha entregado para o Senhor, né? Tá. Deus, eu te entrego meus sonhos, meus projetos, minha vida. Só que a gente começa a perceber, Elias, que muitas vezes a gente entrega mais ou menos. A gente entrega com a possibilidade de dar certo. Tipo assim, ó Deus, eu tô te entregando aqui, mas vai dar certo, né? Isso aqui vai acontecer, né? Não é uma entrega completa. É, exatamente. E esse testemunho dela veio de encontro com o meu coração. E lá na escola eu entreguei para o Senhor completamente os meus projetos com a música, com o meu ministério, a chance de nada dar certo, a chance de tudo acontecer nada como esperado. E eu tive um momento assim com o Espírito Santo que eu nunca tinha tido também na minha vida. No apelo final, ela chamou alguns alunos para ir na frente, eu fui e eu chorava assim igual uma criança, cara. E eu comecei a rir, cara. Você começou a rir no espírito? Comecei a rir no espírito. Quem me conhece sabe que eu sou muito risonho, eu gosto de fazer palhaçada, eu gosto de dar risada. Então eu conto isso, a galera já racha, né? Nossa, tinha que ser, né? Sua experiência com o Espírito Santo tinha que ser numa risada. Aí comecei a rir, mas não rachar o bicão, mas eu comecei a sorrir, a rir assim, e chorando, e uma sensação de leveza, assim, cara. Eu falei, Deus, é isso, a sua presença me satisfaz, assim, a presença do Senhor é suficiente na minha vida. Nesse curso ainda, você está falando ainda, isso, né? Lá na escola. Nessa escola. Isso. Essa foi sua primeira experiência com, tipo assim, rir no espírito? Sim, minha primeira experiência é mais sobrenatural. Assim, mais sobrenatural foi... uma coisa que eu falei assim, cara, isso aqui é de Deus, isso aqui que eu tô sentindo, isso aqui que eu tô Mas não vivendo. veio uma parte de oração em línguas? Não. Ali não foi? Não, também não. Teve uma aula lá na escola sobre isso, fui lá na frente, não rolou. Teve a galera emocionada que eu falei pra você que sempre tem, que tentou forçar a barra. Sempre tem, né? Mas, cara, tem que dar crédito também pra esse pessoal, porque... pelo menos estão tentando, assim, sabe? Sim, aquele eu reconheço, assim. é uma paixão ali, né? Mas não rolou e tudo bem. Às vezes esse dom não é para mim. Mas eu tive eu até tinha pedido para Deus. Eu falei, Deus, eu quero ter uma experiência aqui nessa escola com o Senhor marcante, assim, que seja algo, inclusive sensações no Senhor, assim, algo que seja algo sobrenatural, algo que eu falo, nossa, isso aqui vem do Senhor. E eu tive essa experiência no apelo depois da aula da Nívia. E eu entreguei ali, de fato, meu ministério, cara. Eu falei, Deus, o que o Senhor vai fazer é com você. Legal, então. Claro que eu vou fazer a minha parte, vou fazer o possível para que as coisas deem certo, vou ser responsável com o que o Senhor me confiou. Mas, assim, o resultado das coisas vem do Senhor. Então, assim, foi um despertar, inclusive, para eu voltar a sonhar com o meu ministério, que eu estava meio estacionado também. Eu trabalho com música, eu dou aula, eu canto na igreja, canto na célula, a vida toda cantando, e eu tava meio assim, cara, meio acomodado, assim, sabe? Tinha meio que parado de sonhar mesmo, assim. Nunca deixei de sonhar com a música e tal, mas meu ministério tava meio... Aquilo trouxe um despertar ali. Um despertar. Tipo, cara, eu preciso voltar a sonhar e executar as coisas. E o que você viu de diferente? O que começou a acontecer diferente após essa escola de... Cara, primeiro a minha prioridade de vida com Deus, né? Então eu comecei a buscar Deus diariamente, né? Porque ninguém vive de culto, ninguém vive de experiências do pastor, palavra do pastor. Então eu já estava estudando mais a Bíblia de uma forma intensa, então eu comecei a ter isso como prioridade. Comecei a ter momentos a sós com o Senhor de mais intencionalidade, então estava sendo mais intencional em ouvir aquilo que Deus queria de mim, em buscar sensibilidade espiritual. Então eu comecei a fazer esse movimento nesse sentido e as coisas começaram a acontecer. Algumas músicas que eu já tinha feito, já tinha escrevido há algum tempo, eu já comecei a pensar em fazer um lançamento e tudo mais, comecei a orar por isso e comecei a conversar com meu irmão, que é produtor também musical,
E as coisas começaram a se encaixar até que começou esse meu projeto que eu estou vivendo hoje, né, dos lançamentos, começou a tomar forma. Deixa eu te perguntar então, quando que você foi lá para Dunamis? Foi em janeiro de 2023, janeiro do ano passado. Vai fazer 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses. Mas recente. Quando que você começou, assim, começou mesmo a despertar o projeto? Tipo assim, vou lá gravar e tal. Cara, logo em seguida, porque eu já sonhava, já tinha escrevido algumas... Escrevido ou escrito? Escrevido é bom. Não, deixa o gringo te corrigir em português aí, pelo amor de Deus. Cara, às vezes não. Você pode me corrigir, assim. Mas eu não... Nossa, é bem feio os brancos que me dá às vezes. Gramática, às vezes eu escrevo umas coisas que você me fala, João. Mas enfim. Logo depois, assim, eu já comecei a falar, cara, eu preciso fazer meu ministério sair do papel. Tá. Então, Deus me deu esse despertar, eu entreguei o meu ministério para Ele, mas ao mesmo tempo que eu entreguei, Ele me deu essa motivação. E eu comecei a colocar, a gravar, já tinha algumas coisas pré-gravadas, pré-produzidas, mas estava meio que encostado. E liguei pro meu irmão tem um estúdio aqui em Maringá de música. E comecei a ir pro estúdio, produzir. Saiu essa primeira música. Já tô com algumas outras meio que pré-produzidas também. Como que é o nome mesmo? No Controle Estás. Controle Estás. Solta pra gente um pouquinho aí no Controle Estás aí, meu amigo. Bora lá. Pois o Senhor sabe de todas as coisas que passam aqui dentro de mim. Sendo assim, eu confio e declaro vitória sobre as lutas que me fazem cair. Estás no controle, estás no controle estás. Cara, essa música, velho, ela jamais imaginava, eu até comentei na história por trás da música que eu postei no meu Instagram, que eu compus ela uns 2 anos atrás, antes da escola eu já tinha feito ela. Só que eu nunca... já estava estacionada. Só que eu nunca imaginava que ela iria ser meu primeiro lançamento. Porque eu pensei assim, cara, essa música aqui é legal e tal, mas se eu for lançar uma coisa, essa aqui não iria ser a primeira. E olha só como que Deus faz as coisas, né? Não, e eu como eu trabalho com vídeo, né? Aí eu assisti o clipe. Parabéns, legal, tá? Valeu, você escolheu ali, não sei quem que você escolheu de produtora, foi mas... o Max da Fenda, aqui de Maringá também. Ele é sensacional, muito parabéns, bom, velho. Parabénsíssimo. O clipe é a minha parte preferida desse projeto aí. É poderoso. Gostei muito, velho. E foi isso, cara. Daí essa música mesmo, a gente terminou a produção e meu irmão falou, João, essa aqui tem que ser a primeira. Essa aqui é a primeira. Eu senti uma confirmação do Senhor, assim, João, é essa daqui mesmo. Olha. Então eu lancei ela primeiro e a segunda eu vou lançar agora em maio. Então também já está pronta. Essa é uma coisa um pouco mais intimista, totalmente diferente de No Controle Estás. Totalmente diferente. É uma vibe um pouco mais acústica, vocês vão ver. Legal. Eu tô bem animado também, vai ter clipe também. Já tô seguindo lá no Spotify e Top, tudo mais, tá? Fechou. Bom demais. E é isso, cara. Então, depois dessa escola, as coisas começaram a se encaixar na minha vida, assim. Tanto eu senti que eu amadureci espiritualmente, eu busquei essa ponderância espiritual, esse equilíbrio como um bom presbiteriano, né? Eu vi que a galera da Parede Preta também tem a sua genuinidade. Então é genuíno o buscar pelo mover do Espírito com equilíbrio, com Bíblia, né? Com um embasamento bíblico, não vozes da cabeça, né? Sim. Então eu comecei a buscar essa sensibilidade espiritual e me amadurecer mais, assim, como ministro de louvor. Então eu comecei a ver grandes ministros de louvor falar sobre isso, pregar sobre isso. Comecei a ouvir pregações na academia, no que antes eu ficava ouvindo, sei lá, música, podcast aleatório. Eu comecei a ouvir algumas pregações. Agora você pode escutar uma pregação e o outro podcast do gringo. Sim. E agora você pode intercalar. Com certeza. Tanto que eu ouvi, até estava comentando com você, o da Jenny, né? Que eu ouvi. Cara, assim, só deu eu chorando na academia, assim. Quem me via pensava, cara, que esse cara tá chorando aí. Na academia. Lá já viu aquele vídeo supino, assim? do cara que... E sai gritando igual a menininha na academia? Não vi. Cara, mas esses memes assim, pode me mandar que eu gosto muito, dou muita risada. Não, mas aí eu comecei a buscar, depois da escola, eu tive essa busca de amadurecimento, assim, ainda estou nessa busca, né? Sou muito novo, mas eu quero muito, cara, assim, que a presença do Senhor me acompanhe, sabe? Já estou fazendo algumas agendas pelas igrejas aqui de Maringá, estou bem animado, então... É com muito temor, com muita honra, assim, que eu subo no altar de outras igrejas para
para ministrar o momento de louvor e adoração. Uma coisa que a Rafa Gonçalves falou uma vez, ela também é do Dunamis Music, que eu achei muito interessante, que algumas coisas que acontecem no momento de adoração e de louvor no culto só acontecem no momento de louvor e adoração. Assim como algumas coisas acontecem só no momento da palavra. Sim. Então, a importância que a gente tem que dar para isso, sabe? Tipo assim, cara, o momento de louvor é um momento que há muita libertação, há muita cura, as pessoas estão ali totalmente se abrindo para que o culto aconteça, né? Elas estão ali prestando culto ao Senhor. Isso. Então é incrível isso. O louvor, ele muda o ambiente, né, do espiritual. Então ali na minha igreja ali, toda reunião começa com um louvor. Legal. Então começa com uma declaração ali de um salmo, aí tem um louvor. Seja a oração dos homens no sábado de manhã, seja uma pregação de quinta, pregação de domingo, uma reunião de uma escola de treinamento. Parece que o louvor prepara o coração ali, né? O coração e o ambiente. O ambiente, sim, com entendeu? certeza. Então, por exemplo, célula. Agora a gente está liderando uma célula aqui em casa. Toda célula tem um momento de louvor. Ah, legal. A minha célula é hoje. E a gente também faz o louvor primeiro e depois compartilha ali da palavra. Entendeu? Com certeza, é muito importante, cara. E, cara, eu vou te contar uma experiência aqui, que aí como músico você pode guardar isso aqui, porque isso foi o meu momento, cara, um dos meus, se não o momento mais poderoso que eu já tive com Deus foi através da música, quando eu tocava saxofone. Ah, que legal, cara. Quando eu era adolescente, fazia parte... Nos Estados Unidos, eu sempre fiz parte sempre fui membro de igrejas brasileiras. Eu já fui membro de algumas lá. Tudo brasileiro, e a última foi Hillsong. Então, em uma igreja, na minha adolescência, que eu fazia parte, meu líder de jovens, ele é líder de jovens e líder de ministro de louvor. E aí ele falou, Elias, hoje, quando a gente estava no ensaio, num domingo mais cedo ali, ele falou, Elias, quando você for tocar hoje à noite, você medita sobre a seguinte passagem. Ele me falou da passagem de Davi, quando ele foi ministrando ali Saul para expulsar os demônios ali, aqueles espíritos que estavam perturbando Saul. Sim. E aí o Davi foi tocando a harpa e falou, medita nisso enquanto você toca o saxofone hoje à noite. Foi assim um direcionamento de Deus. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram, foi o que mais deu views no meu Instagram, foi esse vídeo. Que legal. E aí eu falei, beleza. Aí eu segui a ordem e falei, tá, quando eu tocava, né? Então o saxofone você tá aqui, né? Tem tipo umas 3 teclas principais aqui, as 3 teclas principais aqui. E aí, cara, comecei a tocar, né, com aquele... Assim, me entregando mesmo e meditando naquela passagem, tipo, visualizando, sabe? Aquela cena de Davi e Saul. Legal. E aí, cara, o Espírito Santo começou... E não era tipo uma igreja pentecostal lá de placa, não, mas era aberta a mover. De vez em quando rolavam uns mover e algo assim. Uma igreja, no máximo, 100 pessoas, algo assim. Cara, o Espírito Santo começou a mover meus próprios dedos. Eu não tinha mais controle dos meus dedos, cara, entendeu? Aí começou... E, cara, e pra soprar, meu sopro, minha embocadura ficou perfeito, assim. Era como se ficou encaixadinho, assim, na embocadura. Meus dedos se movendo sozinho, fazendo uns arranjos, cara, que era, assim, celestial o negócio. Aí, por você não conseguiria ter feito. Não, nunca fiz antes, nunca repeti aquilo depois na minha vida, cara. Legal, glória a Deus. Tinha momentos que eu tentava sair uma nota errada, não saía. Não saía nota errada e tal. Foi fazendo os arranjos, cara. A galera inteira, a igreja inteira, chorando, cara, chorando em prantos, cara. Isso, ajoelhando, indo pro chão e tal. E aquele foi meu momento mais poderoso com Deus. Cara, que forte. Louco. Um momento muito pentecostal, muito forte. Até que então, depois daquele momento ali, todo mundo que me encontra anos depois fala assim, mas e o saxofone? Mas o que eu vou fazer? Foi marcante, né? Foi para aquele tempo, mas assim... Caraca, velho. Então é só uma dica que eu não sei se você... Provavelmente você já deve ter treinado nisso, né? Mas, cara, meditar em uma passagem específica, no momento ligado pelo Espírito, é um negócio muito poderoso, sabe? Cara, o conhecimento bíblico, ele transforma, né? Porque te traz autoridade para aquilo que você está fazendo, né? E aí você está transbordando a palavra de Deus através da sua administração. Exatamente. Nossa, é muito incrível quando... ministros fazem um link com passagens, com verdades bíblicas ali, porque a Bíblia fala, né? A verdade liberta. Então, assim, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Sim.
Então, se você não tem o que falar, não fale mesmo. Porque se for para falar, que você fale da palavra, que você fale daquilo que a Bíblia te conduz a falar, Sim, né? sim. Então, eu tenho buscado esse conhecimento bíblico das coisas justamente para que nas agendas que eu estou fazendo e as ministrações que eu fizer, que eu tenha essa inteligência espiritual até é muito interessante isso que você falou, de meditar em passagens específicas, né? Uhum. Porque sempre tem um aprendizado específico que às vezes para alguém pode ser muito marcante ali e tudo mais. Então, incrível isso, cara. Cara. Muito massa. Então, quando que você vai lançar seu próximo track? Cara, mês de maio. O dia específico, eu não lembro, de verdade. Eu esqueci, eu preciso ver lá a gravadora certinho, mas é no meio de maio. Pega aí, não tem aí? Eu acho que é... Vamos deixar no ar, mas é em maio, gente. É em maio. Eu solto aqui. Eu acredito que é na penúltima semana de maio. Tá. Na terceira semana ali. Mas no começo de maio eu já vou começar as estratégias assim, né, de pré-lançamento, gravar o clipe e tudo mais. Boa. Então maio promete. Agora em mês de abril eu tô com as agendas nas igrejas, então esse final de semana eu vou cantar na Metodista, aqui de Maringá, culto de jovens, e numa outra presbiteriana Liberdade, com um time que está me acompanhando. Nossa, um time que é um presente de Deus também, cara. Só músicos bons, músicos que têm a mesma linguagem musical que que gostam da musicalidade que eu gosto. E, enfim, cara, eu quero muito crescer com eles também espiritualmente. Incrível. E gerar essa autoridade, assim, né? Porque fazer agenda é um negócio muito sério, cara. Sim. Você tá ministrando o povo, né? Sim. Liberando, né? A unção através da música pro povo, certeza. cara. Então é uma responsabilidade grande. E você toca instrumentos? Cara, eu toco violão e teclado. Mas é um desrespeito com as pessoas que realmente tocam eu dizer isso. Eu toco assim, eu toco bem. Eu toco bem, sim. Eu sei tocar, sei campo harmônico, sei. Se pedir, João, preciso de um tecladista, de um cara, eu toco. Mas eu não gosto. O pessoal fica louco comigo. Nossa, cara, eu queria tanto tocar. Mas eu não gosto, cara. Eu toco violão assim para servir quando precisa, nas células, às vezes e tudo mais. E teclado eu uso como ferramenta mais para eu dar aula, né? Porque eu dou aula de canto. Então, para compor também, isso me ajuda muito. Sou muito grato a Deus por eu tocar, tá, gente? Eu não sou contra tocar, não. Eu gosto mesmo, por exemplo, João, vamos fazer uma agenda, vamos fazer uma ministração. Eu prefiro cantar, eu gosto de cantar. É onde eu me sinto mais seguro, onde eu sinto mais prazer, onde eu me alegro mais é cantando. Mas para servir, com certeza, eu também toco. Mas o teclado me ajuda muito nisso, nas composições, a compor e nas aulas de canto que eu dou, né? O que você falaria para as pessoas que, por exemplo, cara, você tá aí sendo ousado, você tá aí lançando suas músicas e tal. Eu vejo muitas pessoas e músicos que têm um bloqueio, tipo assim, uma timidez, uma insegurança e tal. No meio musical tem muito disso. Tem. Sabe? Essa insegurança, essa timidez, o que vão pensar de mim e tal. Pela exposição, né? Por causa da exposição. Então isso pode ter a ver com, né, algum problema na paternidade, esse sentimento da orfandade. O temperamento também da pessoa. Temperamento, né? De tudo não isso, estar vários em público. fatores. O que você diria para pessoas assim que estão tentando romper? Que, cara, beleza, você não tem 1 milhão de hits, mas você tá rompendo, cara. Sim. Então, tipo assim, cara, você tá lá, você tá fazendo, você tá soltando e, meu, quem gostar tem que ter gosta. coragem, velho. Entendeu? Então, você já tá dando um exemplo. O que você falaria para músicos, artistas, podcasters, pessoas que estão bloqueados nisso? Eu vou falar uma coisa que eu falo para os meus alunos de canto. Quem é meu aluno de canto vai lembrar disso. Eu falo que todo cantor, uma pessoa que um músico bom, ele tem que acender a luz roxinha na cabeça. O que é a luz roxinha? É a mistura da luz azul com a luz vermelha. Certo? Vai, me explica mais, que eu não entendi ainda. A luz azul, o que é você acender a luz azul na sua cabeça? A luz azul é a luz da autoconfiança e da determinação. Então, quando você pega o microfone para cantar, luz azul e o vermelho, ó. Então, quando você pega o microfone para cantar, o instrumento para tocar, ou até mesmo para falar em público, você acende a luz azul. O que é a luz azul? É você justamente pensar assim, cara, eu consigo fazer isso. Eu sei fazer isso aqui.
Então eu vou dar o meu melhor e vou arregaçar. Vai ser muito bom, vai ser uma experiência boa. Quando eu acabar, a galera vai ficar impressionada. Fala, nossa, esse menino canta. Nossa, esse cara toca. Luz toca azul. Muito, luz azul, determinação. Tá. Só que para você conseguir acender a luz azul, você tem que ter conhecimento. Não adianta, por exemplo, eu chegar numa bateria, sentar, pegar a baqueta e falar, vou acender a luz azul, vou tocar muito bem. Essa bateria não vai acontecer. Porque eu não tenho conhecimento, eu nunca estudei bateria. Mas se você estuda canto, ou se você estuda um instrumento, com o tempo você vai ficar bom. Você vai ter segurança do que você está fazendo. Então, pessoas que são boas naquilo que elas fazem, naturalmente elas conseguem fazer com mais segurança. Sim. Então, por exemplo, vou apresentar um trabalho da faculdade. Cara, se eu estudar o trabalho certinho no dia anterior, escrever os pontos que eu vou falar, eu vou chegar lá e falar, cara, eu vou fazer isso aqui. O performance vai estar lá. Exatamente. Só que a luz azul, ela é perigosa se você não acende a vermelha, porque a luz azul é essa da autoconfiança, da determinação, de você regaçar. Eu falo essa palavra, mano, você vai regaçar. Só que o que é a luz vermelha? Eu brinco que é a luz do dane-se. Tá. O que é a luz do dane-se? Cara, se um dia eu pegar o microfone para cantar ali, assim, um evento super importante, e a primeira nota, sei lá... Saiu rachado. Fala uma música aí, um louvor. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantar... Tá, bom, soltou um exato. desse. Se eu só tô com a luz azul ligada, eu já vou ficar assim, meu Deus do céu, desafinei. Tá. Nossa, tem muita gente aqui, meu Deus do céu. Será que filmaram? Nossa, não devia ter feito esse solo. Nossa, eu não vou mais fazer solo. Você trava todo, né? Não, né? tudo. Você começa a criar um filme. Porque tudo começa na nossa mente, né? Sim. Eu falo pros meus alunos, cara, o nosso inconsciente é muito poderoso. Na psicanálise a gente aprende isso. Então, tudo que você cria na sua mente, você age inconscientemente para que aquilo se concretize. Então, se você pega o microfone na mão para cantar, ou um instrumento para tocar, e começa a pensar assim, ai meu Deus, tem muita gente. Ai, minha voz não tá boa. Ai, será que o som tá bom? Nossa, eu não vou lembrar da letra. Nossa, eu não vou conseguir fazer aquela nota. Nossa, fulano tá aí, fulana tá aí. Será que vão filmar? Você já tá criando uma situação horrível. Então você vai agir para que aquilo aconteça. Agora, se você chega e liga a luz azul, cara, chegou meu solo, chegou minha música. Vou fazer. Deus, que eu dei o meu melhor para o Senhor ser glorificado. Então eu vou arregaçar. Esse microfone vai ficar pequeno para minha voz. A chance de dar bom também é a maior. E a luz vermelha vem justamente para equilibrar isso. Porque o dane-se faz com que você seja leve com você mesmo. Então, se eu começar a cantar e minha voz quebrar, eu desafinar, eu perder o tom, sair do ritmo, cara, eu vou falar, gente, bom, de novo, deu uma errada feia aqui, vocês viram? Imagina. Cara, porque eu falo para meus alunos assim, ó, se você desafinar aqui na aula, desafinar feio, eu vou rir. Eu vou rir. Porque desafinar é engraçado. No máximo, é engraçado. Sim. Eu desafino. É engraçado desafina. quando você vê os músicos olhando um pro outro, assim. Tipo, uma errada, às vezes né? eu tô aqui e eu escuto um errinho e tal, eu já olho, porque eu sei que eles vão... Os caras já estão rachando já. Lá na frente. E essa leveza, ela tá escura, cara. Porque eu recebo muitos alunos de canto que são travados pela... Não pode errar. Não pode desafinar. Aquela coisa assim, sabe? Eu preciso cantar certo. É claro que, por isso que eu falei que é a luz roxa. Uma luz equilibra a outra. Isso. Se eu ligo só a luz azul, eu fico perfeccionista, eu fico prepotente, é perigoso eu ficar muito chato. Agora, se eu ligo só a luz vermelha também, assim tá bom. A luz vermelha, para mim, em inglês, eu diria que o ditado assim, que é o seguinte... don't take yourself too seriously. Não se leve tão a sério. Sim, então, para mim, a luz vermelha seria isso aí. Então, eu falo para meus alunos, cara, desafinar é engraçado. Então, assim, se você errar feio, a gente dá risada e faz de novo, até acertar. Porque a corda, quando ela tá muito tensa, cara, tem que ter uma tensão, mas se tá assim, a corda ela rompe muito fácil. Se cantar com muito nervosismo, te atrapalha e você vai transmitir esse tenso assim. As pessoas percebem. Então, as pessoas conseguem ver. Consegue no ombro, consegue no Não, corporal tudo. Então, a gente se tranquilizar. É claro que cantar a música, de forma geral, é uma arte. E toda a arte é exposição. Seja cantando, tocando, dançando uma música, pintando um quadro. Tudo que você faz artisticamente, você está expondo algo. E quando a gente se coloca nesse lugar de exposição, a gente se coloca no lugar que a gente está sendo observado, julgado.
analisado. E isso gera uma tensão na gente, é normal. O problema é essa tensão tomar conta de nós. Mas eu falo um negócio, tá? Se uma pessoa tem traumas não resolvidos, tem coisas que não confessou, precisa confessar, tem amarguras ou falta de perdão no passado, essas coisas, a pessoa olhando, às vezes ela nem vai saber, mas, cara, isso é uma das formas também. Cara, a pessoa, aí vem a libertação e a cura que você falou, entendeu? Porque, cara, você consegue viver uma vida em ousadia quando você já tá limpo com o seu passado, quando você tá clean, paz, assim, né? tá em paz. A paz que excede todo entendimento, Entendeu, né? cara? Então, a paz de Cristo seja o árbitro de vossos corações. Então, se você sente paz naquilo que você está fazendo, é porque aquilo, Cristo tá ali, entendeu? Isso. Agora, se você ficar, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Então, é cara, um momento para refletir, realmente. Legal, direito com Cristo, vai pra libertação, vai tal. Vai pra terapia, vai fazer exercício físico, vai relaxar a musculatura, cara. Mas não muito importante tudo isso. Mas ao mesmo tempo, não espere o momento certo, né? Sim. O momento perfeito para começar. Vai quebrando a cara. Exatamente. Então, o que eu falaria para músicos hoje, assim, ainda sendo um músico novo que está começando, com toda a humildade no meu coração, eu falo, cara, acenda a luz roxinha, a luz azul. Então, a luz azul é o quê? Vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai ensaiar, vai tocar com metrônomo, vai tocar com VS. Nada disso vai impedir o mover do Espírito, tá bom? Você ser um músico excelente vai agradar o coração do Senhor e os ouvidos de quem está te ouvindo. Então, você ser um músico excelente vai te trazer segurança e vai fazer você conseguir ligar a luz azul. E também a luz vermelha. Cara, não se leve tão a sério. Se você vê, sei lá, Bruno Mars, se ele tá lá no show, ele tá dançando, seu pé se cai, ele vai ficar caído ali, meu Deus do céu, eu caí, nossa, e agora? Você sabia que até filmes no Netflix, eu não sabia isso, antes de estudar, eu fiz um curso de diretor, de 4 semanas de diretor de uma escola em Nova York. Que legal. E eu aprendi muitas coisas sobre audiovisual. E eu descobri, e depois nunca mais você consegue não perceber. Igual a música, você aprende o que é afinado. É igual andar de bicicleta. Você aprende ali, aí você nunca mais consegue desver, assim, sabe? E aí eu percebi, cara, que filmes de Hollywood, no Netflix, tem erros, de que os diretores cometeram erros, filmagens, cortes de cena e tal. Erros, cara, assim, que você... Só depois de estudar você vai perceber. Cara, então o filme foi gravado, foi lançado. Sim. Então os melhores diretores do mundo tem filme com um monte de erro besta. Exatamente, então, cara. Imagina o cara que tá... Cara, atores bons e atores que no erro dá uma improvisada. Mesma coisa cantor. Eu, às vezes, vou... Sei lá, nessa música mesmo que eu lancei. Tem uma nota que é bem alta que eu faço. Eu vou fazer aquela nota todas as vezes. Eu lembro. Bem no final, assim. Não vou fazer, gente. Que é arriscado, né? Porque é arriscado. Tem dias que minha voz não vai estar legal. Tem dias que vai estar legal. Eu vou arriscar. E pode ser que eu arrisque e minha voz quebre. E aí? Entendeu? Então. Eu vou fazer o quê? Vou improvisar para baixo. Vou fazer vou fazer um melisma pro grave. Voltei. Não tem problema. E depois eu vou falar, nossa, gente, você viu? Aquela hora lá fui fazendo, não deu muito bom, mas é isso. Na próxima eu tento. Então, essa leveza de saber, cara, eu sei o músico que eu sou. Eu sei antes de mais nada, eu sei o filho que eu sou do Senhor. Antes de tudo. Antes de ser músico, antes de ser do louvor, antes de ser... Qualquer ministério que você exerça, você é filho do Senhor. Eu brinco até antes de você ser marido, esposa, filho dos seus pais, irmão, namorado, namorada. Antes de tudo, nós somos filhos do Senhor. Então, como filhos do Senhor, a gente tem que ter a revelação da paternidade. Sim. Que nós somos amados, nós já somos reconhecidos. Sim. E nós já temos provisão. Quando você tem essa revelação, você para de querer ser escravo desse reconhecimento alheio. Tipo, nossa, cara, eu preciso provar alguma coisa, eu preciso provar isso, provar aquilo. De aprovação, de ser liked pelas pessoas, né? Exatamente. Be liked by people. Não é por aí. E músico tem que ter leveza, cara, porque música é uma coisa tão forte, tão poderosa e que mexe com o nosso coração, com nossas emoções, no âmbito cristão, até com o nosso espírito, né? Então, se você não tem leveza com isso e não busca essa excelência, esse amadurecimento, essa sensibilidade, né? Porque não adianta nada também músico ter uma mega excelência musical, só que não tem a sensibilidade do que tocar, qual momento. Um culto, por exemplo, o culto da tarde das senhoras de oração. É um culto diferente de um culto dos jovens na sexta-feira à noite, você entendeu? Vai se adaptar. Então tem essa sensibilidade, essa sabedoria, essa humildade
de se colocar no seu lugar como músico, como adorador, né? Como, cara, eu estou aqui prestando culto. Uma coisa que eu gosto de falar quando eu subo no altar é: gente, eu tô aqui, não estou aqui, eu e meus amigos da banda não estamos aqui para apresentar músicas, para cantar músicas. Estamos todos nós, eu e vocês, aqui para prestar culto ao Senhor. Nós estamos aqui facilitando esse momento. É claro que você está aberto para ter uma admiração musical e ter uma pira musical legal, mas que você esteja prestando culto ao Senhor com o seu coração. Sim, exatamente. João Liash. Estamos indo para o wrap-up, para a finalização desse podcast. Legal. Tá curtindo, cara? Muito massa, velho. Legal. Que pena que vai acabar. Agora que o negócio tá indo. Eu falei desde o começo que você ia querer que fosse, mas nós estamos já... Você não, talvez nem acredite, mas já mais de 1 hora aqui. Nossa. Entendeu? Então, assim, é um negócio gostoso. Muito bom. Você falou que é o muito primeiro, bom. assim, um podcast oficial, assim. Sim, sim. Já Se Deus foi quiser, eu vou fazer mais aí. Já foi Mas, cara, muito obrigado tal. pelo espaço aqui. Cara, lindo o seu estúdio. Obrigado, muito legal. obrigado. Tudo muito bem feito. E muito bom. Sim. Muito bom. Pergunta para wrap-up, para encerrar aqui, tá? E aí você vai responder conforme você sentir no seu coração, que Deus coloca no seu coração. É fácil e é difícil ao mesmo tempo, tá? Qual é o seu sonho brasileiro? O meu sonho brasileiro são pessoas buscando o equilíbrio e a ponderação que Cristo mostrou. Que as pessoas parem de... O povo brasileiro, eu sinto que o povo brasileiro é um povo muito idólatra por sua cultura, então uma idolatria de políticos e de pastores, de uma terceirização daquilo que só Deus é. Então, meu sonho brasileiro é que pessoas no Brasil tenham uma revelação da paternidade de Deus, que é o que a gente está falando, né? Que elas saibam que elas são filhos e filhas que já são amados, reconhecidos e que já têm a provisão do Senhor. Tudo vai fluir daí, né? Eu não vou falar mais nada, vou deixar desse jeito aí, mas eu vou te entregar agora o seu Gringo Card. Olha, que vai ter um carimbo, tá? Que é tipo o Green Card, tá ligado? Green Card? Sim. Você tem um Green Card? Não tenho, cara. Tem, mas esse aqui é, cara... Mas quero providenciar logo menos, Deus quiser. É tipo quase isso, tá? Só que o que isso vai te dar acesso? Cara, não vai te dar acesso aos Estados Unidos, tá? Não chega lá, por favor, o Gringo do Sul. Por favor, não faça isso. Mas teremos um evento aqui de networking para todos que receberam e para você entrar aqui de volta nesse território híbrido, aqui, que é semi-brasileiro, semi-americano, aí você precisa apresentar isso aqui para imigração, para entrar aqui nesse evento, tá? Top demais. Pra voltar aqui. Então, vou te dar seu carimbo. Ui, que legal. Congratulations! Oh, say can you see by the dawn's early light, oh, so proudly we hail at a time last gleaming, whose broad stripes. Cara, uma das coisas que eu amo fazer é ver os artistas cantando o hino americano, né? Eu gosto da versão de cada um, assim, é uma pira, eu acho muito massa. Maravilhoso, cara. Muito obrigado, mano. Gostei, cara, gostei de fazer um podcast com música aqui que a gente já pode soltar o lado criativo Top, um pouco mais. Vamos marcar mais vezes. Vamos marcar no futuro aí. Conta comigo. Prazer, viu? Ó. Aqui. Obrigado, irmão. Aí sim, hein? Top demais. Até a próxima. Até.